Olá, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Prontos aí para mais uma semana de atividades? Então vamos lá. Então hoje, segunda-feira, 20 de julho, vamos ter agora no primeiro momento ensino religioso, tá certo? Então vamos abrir o nosso livrinho de ensino religioso que nós estamos trabalhando, passado, presente e fé, tá? Nós vamos trabalhar hoje a página 33, 34 e a página 35, tá bom? Então, antes de começarmos as atividades, vamos falar um pouquinho sobre o que nós estamos trabalhando até então. Estamos falando aí sobre as etapas da vida, certo? O nascer, o viver e o morrer. A aula passada, falamos então sobre cerimônia final. O que é essa cerimônia final? É a maneira, então, distinta, né, que grupos aí de pessoas, né, fazem para então se despedir dos entes queridos que faleceram. Tá? Seguindo então as suas tradições, as suas culturas, e isso de acordo então com as religiões que cada um segue, tá? Vimos então na última aula algumas cerimônias aqui que são realizadas em algumas religiões. Vocês lembram? Vamos falar um pouquinho daqui, isso para a gente retomar a atividade? Muito bem. Então nós percebemos aqui duas urnas, que são as urnas funerárias, né? Onde depositam então as cinzas, né, cremadas aí do ente querido que faleceu. Então aqui nós temos uma urna indígena, tá? E essa aqui é uma urna funerária africana, tá certo? Bem diferente uma da outra, né? Muito bem. Nessas fotos aqui nós temos então as religiões, não é? Mostrando então como que é o ritual fúnebre deles, como que eles se despedem dos seus entes queridos, como que é a maneira deles então se despedirem. Então aqui nós temos a cerimônia fúnebre do judaísmo, aqui nós temos a cerimônia fúnebre da religião africana, aqui nós temos o budismo, o islamismo, hinduísmo e do cristianismo. Eu quero que vocês observem aqui o que tem em comum nessa tradição aqui dessas religiões. O que tem em comum aqui na despedida então desses entes queridos? O que vocês perceberam de comum que tem aqui? Muito bem. O que nós percebemos aqui? Que todas essas religiões aqui, o que tem algo em comum é o cortejo fúnebre. Percebam então que tem pessoas, ó, em cada religião aqui, tem pessoas acompanhando então a despedida dos seus entes queridos até o momento então do enterro, né? Ou do momento que vai ser cremado, tá bom? Então a gente percebe as pessoas, então, junto com seus entes queridos, no momento de despedida. Aqui a gente percebe também, olha aqui o cortejo fúnebre, ó. Então é algo em comum que acontece então durante essas cerimônias aí final da etapa da vida, tá certo? Então muito bem. O que nós vamos falar hoje? Página 33. Nós vamos falar hoje sobre dois tipos de cerimônias aí em duas culturas muito diferentes, tá? Na página 33 nós vamos falar sobre a cerimônia indígena, vamos falar de uma etnia indígena, tá? E na página 34 nós vamos falar sobre a cerimônia budista, tá bom? Até então aqui na página 31 a gente viu aqui como que acontece então o cortejo fúnebre, né, do budismo. Aqui, ó, vocês podem observar aqui, ó, como que acontece então o cortejo fúnebre do budismo, tá bom? Então vamos falar então sobre cerimônia indígena. Em especial vamos falar de uma etnia indígena, que é o povo indígena Bororó, tá? É uma comunidade que vive ali no estado do Mato Grosso, tá certo? Bom, o ritual deles após a morte, tá? É também um momento aí muito especial e celebrado por eles, tá? Da maneira deles, de acordo com a cultura deles, tá? Com as suas tradições aí, desde então os povos mais antigos. Eles acreditam então na ancestralidade. O que é o ancestral? Eles acreditam então nos povos antigos que foram então renascendo aí de uma outra maneira, tá? São seus ancestrais. Eles acreditam na cultura lá de trás, desde os povos, os primeiros comunidade ali indígena Bororó, então desde o seu a primeira cultura, isso vai passando então de pai para filho, assim por diante. Então isso vem de ancestrais, o que vem lá do passado para o presente, tá certo? Então o que eles acreditam? Que a alma da pessoa após a morte, ela retornará então no corpo de um animal, tá? Ele citou aqui 3 animais: a onça pintada, a onça parda e a
jaguatirica. Percebemos aí que são animais imponentes, são animais fortes, não é? São animais caçadores, são animais que dominam territórios. Então percebemos que essa alma, né, após a morte, voltará então em um animal aí de grande porte, né, imponente, bonito, né? Porque a onça parda, a onça pintada e a jaguatirica são animais muito bonitos, né? Então, o que acontece? Após a morte, então, a alma retornará no corpo de um animal, tá? O funeral que a gente diz ali, como que acontece, então, o enterro, né? Ele diz aqui que é realizado, então, no pátio central da aldeia, onde esse pátio será regado durante aí, 2 a 3 meses, como se fosse uma planta. Então, durante esse ritual aí de enterro, o pátio então é regado, tá? Acontece também durante esse tempo, eles realizam aí as orações, eles realizam cantos, danças, tá? Eles aproveitam esse momento também para ensinar os seus os mais jovens da aldeia, né, sobre a sua cultura, sobre os seus rituais, né? Que então eles também fazem assim as caçadas, as pescarias, tudo isso então para mostrar aos mais jovens como que são os rituais aí da aldeia, né, do povo Bororó. Então isso já é uma maneira então dos mais velhos estarem mostrando aos mais jovens as suas culturas, os seus rituais. Então, os mais velhos são os ancestrais, então, que eles aprenderam lá com seus avós, né, seus bisavós. Então, eles foram passando aí adiante, então, para os mais jovens. Então, eles aproveitam esse momento aí, né, para poder, então, mostrar, então, a sua cultura, tá? Então, o que vocês vão fazer nessa atividade aqui? Tendo, então, como aí, características, né, que eles, desse ritual fúnebre, que após a morte a alma volta para um animal, que durante o enterro todo o pátio então é regado, né, como se fosse uma planta, que também acontece aí os cantos, danças, né? O que vocês vão fazer aqui? Nossa coleguinha aqui está mostrando então qual que é a atividade que vocês vão desenvolver aqui nesse quadrinho aqui, tá? A atividade está aqui, ó. O que diz a atividade? Vou falar sobre o rito fúnebre do povo Bororó e você vai fazer um desenho dele, tá? De acordo com o que vocês vão fazer esse desenho? De acordo com as características que está descritos aqui, tá? Como que é o ritual fúnebre deles, tá bom? Então vocês vão usar então todas essas características que está descrito no texto e fazer um desenho aqui desse povo Bororó, tá bom? Muito bem. Vamos falar agora da cerimônia budista. Cerimônia budista. O budismo é uma religião muito dominante na região da Índia, tá? Do país indiano, ali na Ásia, tá? O que é a cerimônia budista fúnebre? De acordo com o budismo, né, que quem desenvolveu aí, quem colocou as doutrinas, né? Quem colocou então os rituais foi o Buda Shakyamuni, tá? Também conhecido como Siddhartha Gautama. Ele tinha alcançado a libertação, ou seja, a iluminação, aos 35 anos de idade. Ele faleceu muito tempo depois, aos 80 anos. Tá? Faleceu muito tempo depois, então conta-se que o momento da morte dele, ele estava então deitado ali entre duas árvores, com a mão então encostada à sua cabeça, e no momento então que ele faleceu, que ele morreu, então caíram pétalas, tá? Pétalas então de flores, né, brancas caíram então sobre ele. Tá? Então esse foi um ritual que aconteceu durante a morte dele. Então ele estava deitado tranquilamente ali entre essas duas árvores, com as mãos então, né, sobre a cabeça, tá? Sobre a cabeça ali, e nesse momento então caíram pétalas de flores ali, tá? Siddhartha foi cremado. Olha o ritual budista que aconteceu com ele. Esse é o ritual. Ele foi cremado e suas cinzas foram guardadas em várias urnas, tá? Vocês viram lá como são as urnas fúnebres, tá? Essas são tipos de urnas, tá? Mas é claro que tem uma urna específica da religião budista, tá? Então, o que aconteceu? Ele foi cremado e as suas cinzas foram então depositadas em urnas fúnebres, tá? E essas urnas, então,
for então colocada aí como um símbolo, tá? Para que os seus seguidores então fossem então ali sempre prestar uma homenagem, tá? Então o falecimento do Buda é lembrado pelos budistas como uma cerimônia. O rito dela não é triste, tá vendo? O rito budista não é triste, pois a morte significa que a vida não acabou, tá? Ela então apenas continua. Então essa é a tradição budista, tá? Onde o corpo então foi cremado, as suas cinzas foram depositadas em urnas fúnebres, né? Para então ser prestado homenagens, tá? O que acontece também? A morte não é considerada um momento triste, tá? Por quê? Porque eles não acham que ali acabou. Então eles acreditam que ainda continua, tá? Antes de falecer, é importante que a pessoa se arrependa do que tenha feito de errado e depois do falecimento, a família carinhosamente troca a roupa do morto, iniciando o ritual de despedida. Então, ainda é uma cerimônia fúnebre aqui, ó, ainda está acontecendo a cerimônia, tá? O rito fúnebre dura cerca de 49 dias. Mas as orações aos ancestrais continuarão na família em sinal de respeito. Então é um ritual fúnebre aí que leva muitos dias, né? São 49 dias aí as pessoas prestando homenagens, fazendo orações, tá? Vimos então que depois que a pessoa falece, a família então carinhosamente troca então a roupa do ente querido, não é? E inicia então todo o ritual de despedida, tá? Então a gente tem uma foto aqui do rito fúnebre, né, do budismo. Vocês podem observar a imagem aqui, ó, tá? Tá acontecendo o ritual fúnebre aqui, tá bom? Vamos falar então das atividades de hoje? Muito bem. Tem uma dica aqui, ó, que é sobre a flor de lótus, tá? A flor de lótus é uma flor muito apreciada então pelos budistas, tá? Por quê? Porque a flor de lótus ela pode ser utilizada no budismo como sinal de perfeição. Por quê? Porque é uma flor onde nasce em um lugar assim bem extremo, né? Ela nasce então no lodo. Então no lodo onde ela nasce. Então ela é bela e perfumada. Por isso ela é considerada então um sinal de perfeição. Tá certo? Muito bem. Atividade de hoje aqui, o número 1, número 2, vocês vão fazer no número 1. Escolha 5 palavras que se destacam em relação à cerimônia fúnebre do budismo. Escreva cada palavra em uma das pétalas da flor de lótus a seguir. Então nós temos a flor de lótus aqui, ó. Tá? Essa é a flor de lótus. Vocês vão escrever em cada pétala, tá? Em cada pétala aqui, uma palavra. Vão colocar uma palavra aqui, tá? Em cada folha. Que palavras são essas? São palavras que vocês vão ler no texto novamente e são palavras que falam sobre o ritual fúnebre, ou seja, sobre a cerimônia fúnebre do budismo. Vou dar um exemplo de palavra aqui para vocês. Na segunda linha aí, ó. De acordo com o budismo, tá? Buda Shakyamuni, também conhecido como Siddhartha Gautama, tinha alcançado a libertação, a iluminação. Então é uma palavra aí que ele alcançou a iluminação. Então a iluminação ou libertação pode ser usada como uma palavra durante a cerimônia fúnebre, tá? A palavra cremado, ele foi cremado, também é uma palavra que indica então um ritual de cerimônia fúnebre. Então vocês podem colocar a palavra então aqui, ó, cremado, vocês colocam aqui. Aí vocês estão colocando palavras que são referentes à cerimônia fúnebre do budismo, tá certo? Durante a aula virtual a gente vai comentar também sobre isso aqui, tá certo? Número 2. Organize as palavras escolhidas que vocês colocaram então nessas pétalas e utilize para criar um diálogo entre você e Manjari, tá? Ou Manjari. O que vocês vão colocar aí? Então sublinhe as 5 palavras no diálogo, tá? Depois leia-as para os colegas. Então vocês vão organizar essas palavras escolhidas aí, tá? As palavras que vocês utilizaram aqui, vocês vão criar um diálogo aqui entre vocês, tá? E Manjari, que é essa menininha aqui, ó. Tá certo? Vocês vão criar um diálogo, então, usando as palavras aqui na flor de lótus, criar um diálogo aqui. E depois vocês vão sublinhar as palavras que vocês usaram aqui na flor de lótus no diálogo. Tá bom? Essa é a atividade número 1 e 2. Tá certo?
Então, muito bem, aguardo vocês então na aula virtual para que a gente possa então desenvolver essas atividades. Façam aquelas que vocês conseguirem fazer, tá? Tiverem dúvida, deixa então para a gente poder então responder na sala virtual, tá certo? Até lá então!